dia a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos fortaleça, nos ampare nesta manhã, que os benfeitores daqui possam nos inspirar, fortalecer a todos nós, né? Que eu possa ser clara no estudo e que vocês possam também entender aqui. Hoje nós vamos dar continuação do estudo, né, que o Giovanni iniciou a semana passada, que é o estudo chama A Velha Afeição. O capítulo é 18, né, no livro do Mundo Maior, pelo Espírito de André Luiz, e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Na primeira parte, né, do estudo que o nosso irmão Giovanni fez, nós vimos André ali contando para nós como que é o umbral ali, né, esse campo mental que prende aquelas pessoas, né, vamos dizer aquele grupo, que não é só o vô do André Luiz que está lá, mas é um grupo, né, e mais também a influência do ambiente, né, que descreve ali de maneira muito triste, né, de coisas muito feias. Ele fala de monstro, de gritos, de choro, né, e que a gente imagina que é realmente um inferno mesmo, né. E ali ele não diz, mas nós já estudamos nos outros livros que além de tudo, né, esse ambiente também existe o cheiro, né, existe uma odor ali também, né, que nós já estudamos em outros livros, né, e que também não é nada agradável. Então nós ficamos sabendo aí, né, desse ambiente, né, que o vô do André estava lá. E aí nós vamos iniciar aqui onde o nosso querido irmão Giovanni parou. No átimo, quer dizer, num instante, veio-me à memória o seu decesso, a sua morte, né? Trouxeram-me do colégio, onde fazia o curso secundário, para oscular-lhe a mão frias. Pela última vez, nunca me esqueci de sua impressionante máscara cadavérica. As mãos recurvadas sobre o peito, parecia guardar ansiosamente algum tesouro oculto. E nos olhos vítreos, que mãos piedosas não conseguiram cerrar, vagueava o pavor do ignoto, quer dizer, do desconhecido, como se cometesse trágicas visões no além, para onde fora arrebatado a contragosto. Então, diante daquele momento da morte, né, Cláudio, o avô de André Luiz, que possuía tudo, né, aquela riqueza, né, aquela avareza que ele tinha, né, infelizmente ali, né, ele não podia, naquele momento ali, ele tinha menos a capacidade ali de continuar vivendo, né? Ele estava ali empoderado, porque nenhum dinheiro do mundo, né, que ele acumulara seria capaz de evitar aquele momento da desencarnação. E aí André Luiz diz que aquele olhar dele vítreo, aquele olhar de espanto, né? E mais, se ele era fruto assim de obsessores, ou talvez obsidiado por aquelas pessoas já que ele tinha causado mal, provavelmente ele estava ali agora, né, desprendendo do corpo, né, ele tinha ali essa visão, né, e às vezes ele via aquelas pessoas, aqueles espíritos fazendo pouco caso ali, né, e deixando o corpo naquele momento de perturbação da desencarnação, a situação dele. Por isso, ele também, como diz o livro, ele estava indo contra gosto, né? Então, esse momento aí de dificuldade que nós sabemos que todos nós temos, né? Na hora do desencarne, vai depender muito das nossas emoções, de como nós vivemos, o que nós fazemos, né? E nesse caso aqui, ele tinha assim esse medo da morte, né? Esse pavor da morte, né? E aí, continuando aqui no livro, no curso do tempo, vim saber que o meu avô deixara valioso patrimônio financeiro, que nós e seus parentes dissipávamos em nabalesca, quer dizer, luxuosas fantasias,
tornando ao pretérito, eu reconheci que vigoroso laço me unia àquele desgraçado, que ainda sofria o pesadelo do ouro terrestre, carregando placas de lodo que premia enternecidamente ao coração. Enquanto as reminiscências me enchia aquele instante, gritava-me um companheiro infeliz: pesadelo, nunca, nunca, ó Cláudio, te sensibilize tanto, né? Então, nós vemos que André Luiz, à medida que ele foi crescendo, que ele foi envelhecendo, ele ficou sabendo, né? E percebeu que o vô havia deixado uma herança para eles e que seus parentes foram desperdiçando essa herança, né, em fantasias tolas, desnecessárias. E aí, imaginamos como André Luiz ficou, né? Com seu avô, que estava ali em profundo sofrimento, nas regiões, num portal do umbral baixo, né? Que causava ali a avareza do vô. André Luiz estava tendo, nesse momento, todo esse conhecimento naquela hora, sabendo que ele tinha desperdiçado a riqueza que era fruto da perdição e do sofrimento do avô. Ele estava ainda muito confuso, sem saber que Cláudio era mesmo seu avô, quando um daqueles grupos, daquelas pessoas, disse o nome de Cláudio. E aí confirmou para André Luiz que realmente aquele velhinho era o seu avô. E aí ele fala: seu nome fora pronunciado. A confirmação estarrecera-me. Quis gritar, mas não pude. Compreendendo quanto ocorria em meu íntimo, o prestativo Calderaro amparou-me, assegurando-me: André, já sei de tudo. Entendo agora a significação de sua vinda a estas paragens. Irmã Cipriana tinha razão. Não temos tempo a perder. O velho revela-se receptivo. Começou a entender que provavelmente estará em erro, que talvez respire atmosfera de pesadelo cruel. Ajudemo-lo, urge auxiliar a visão para que nos enxergue. Aflito, segui o dedicado orientador, que passou a aplicar recursos fluídicos sobre os olhos embaciados do meu desditoso ascendente. A entidade, com a providencial afluxo de força, ganhou provisória lucidez e viu-nos afinal. Oh, gritou perante os colegas aterrados, que luz diferente! E esfregando os olhos, acrescentava, dirigindo-se a nós: de onde vens? Sois padres? Certo, aludia às túnicas muito alvas com que nos apresentávamos, diz André. Avancei lesto e indaguei: meu amigo, sois Cláudio M? Ele não quis dizer o sobrenome, né? Porque realmente o avô de André Luiz chamava Cláudio na vida real, né? Meu amigo, sois Cláudio M? Antigo fazendeiro das vizinhanças, também não quis dizer o local. De ver? Sim, conheceis-me? Respondeu o avô. Quem sois? Em atitude de alívio, ajuntou com inflexão comovente. Então, André Luiz estava ali naquela missão, né, para aprender, e naquele momento ninguém entendeu porque, né, ele devia estar ali, aquela hora, daquele jeito, né, mas era necessário para que ele pudesse conseguir tirar aquele ente querido fora do umbral, né. Mas nós sabemos que superiores que nós, há toda uma hierarquia, né? Cipriana e Calderaro talvez não sabia de nada, nem mesmo André, mas tudo foi ali no planejamento da superioridade, dos espíritos superiores, né? Que a gente sabe que nada é coincidência, né? Então, naquele momento, André foi colocado ali, e não foi por coincidência, e nem foi à toa também, né? E naquele momento, Cláudio, né,
estava no ponto de ser ajudado, como diz Calderaro, porque ele já questionava aonde ele estava. Ele já questionava, ele já queria saber por quê, né? E enquanto eles, porque era um grupo também, vamos falar do grupo, né? Enquanto eles não questionarem onde eles estão, por que eles estão ali, né? Eles não tiverem um sentimento do arrependimento, né? Nessa má conduta, do abuso da liberdade, né? Que eles tiveram ali durante encarnados, né? Eles vão continuar presos nesse campo mental, né? Que eles mesmos criaram, né? Porque esse umbral ali era tudo um sentimento, né? Tudo o pensamento deles que faziam aquele ambiente ali que nós sabemos, né? Continuando aqui. Desde muito estou preso nesta região misteriosa, referta de perigos, de monstro, mas abundante de ouro, de muito ouro. Vossa palavra me reanima. Ó, piedade, ajude-me a sair, quero voltar. E ajoelhado, agora de braço estendido para mim, repetia: voltar, rever-me, os meus, sentir-me em casa novamente. Abracei, compungindo e sem desejar chocá-lo com importunas revelações, expliquei-me, disse André para o avô. E disse André: Cláudio, Emo, sois vítimas de lamentável engano. Vossa casa antiga cerrou-se com os olhos físicos que já desapareceram. Encarceraste o espírito num sonho vão de mentirosas riquezas. A morte vos arrebatou a alma do domicílio carnal. Vai para mais de 40 anos. O ancião esbugalhou os olhos angustiados, não relutou. Desatou em pranto convulso e dilacerando-me as fibras mais íntimas. Bem o sinto, disse o avô, murmurou, inspirando compaixão. Tenho a cabeça fogueada, incapaz de raciocinar. Mas, e o ouro? O ouro que eu juntei com tanto suor? Reparai vossas mãos, disse André, agora que a divina claridade vos bafeja o espírito. O patrimônio acumulado à custa das dificuldades alheias converteu-se em lodacentos detritos. Notai, meu avô pôs-se a completar as massas de lama que abraçavam, né? E gritou aterrorizado em seguida, pousando em mim os olhos lagrimosos, e considerou: será castigo? Minha falta para com Ismênia exigia punição. Como os soluços lhe asfixiassem a garganta, interroguei: a quem vos referes? E o avô dele disse: a minha irmã, cujos direitos espezinhei, sensibilizando-nos intensamente, prosseguiu: sois o enviado de Deus? E ouvi-me em confissão. Ao morrer, meu pai confiou-me uma irmã, que não era filha legítima da nossa casa. Minha mãe, dedicada e santa, criou-a com o mesmo infinito desvelo que a mim mesmo. Quando me vi, porém, sozinho, escorracei-a do ambiente doméstico. Provei que não partilhava meus laços consanguíneos para melhor apossar-me-se da fortuna que meu pai nos alegara. A pobrezinha implorou, sofreu. No entanto, eu releguei a miserável destino, cioso da sólida base financeira que havia conseguido. Fiquei rico, multipliquei os cabedais, os bens, né? E ganhei sempre. E fixando as mãos enodoadas, prossegui amargurosamente. Ia consolá-lo, abrir o coração comovido até as lágrimas. Não, acho que eu vou parar aqui, tá? Bom, então a gente vê
que esses grupos, né, esses indivíduos, o pai e o vô do André Luiz também, aquele grupo, eles não tinham um conhecimento que eles tinham desencarnado. Porque para quem é materialista, para quem só pensa nos bens materiais aqui da Terra, né, se eu estou sentindo meu corpo, se eu continuo vendo tudo, todas as minhas necessidades básicas eu tenho fome, eu tenho frio, eu tenho medo, eu não morri, né? Ele achava ali que era um pesadelo, ou um estado nervoso, ou uma alucinação. Ele não reconhece ali a morte, nenhum deles ali reconhecia que tinha morrido, né? E eles estavam ali há mais de 40 anos em sofrimento naquela região. Aí nós perguntamos, né, essa é a falta, né, que nós temos, né, de aprendizado do plano espiritual, né? Por isso que nós estamos aqui neste momento estudando a vida espiritual, nos educando para isso, para que nós não possamos ficar neste sofrimento, nesse inferno, como André Luiz estava ali colocando para nós, né? Então, o que esse grupo não entendia ali é essa transformação do corpo para espírito, né? Que faz com que a gente tenha a mesma sensação, né? Que a gente não perde isso. Por quê? A gente já estudamos que o perispírito, ele guarda todas as sensações. Nós vamos desencarnar, mas nosso perispírito, ele vai guardar todas as sensações que nós temos, né? Pelo seu campo energético ali. Então, como a gente desencarna, o nosso espírito, ele vai estar envolto, né, nesse perispírito, a gente continua vendo, né? A gente continua ouvindo, a gente continua sentindo, né? A diferença é que nós não temos olhos de enxergar com tudo. A gente sente com tudo, a gente vê com tudo, né? Então, nós vamos continuar dessa maneira, né? A gente não vai morrer. E essa percepção desequilibrada ali, né, é que faz eles todos ali enxergarem os monstros, né? Que faz eles não enxergarem ajuda, porque a Cipriana falou que ali tem ajuda, ali tem ponto de socorro, mas eles não viam, eles não conseguiam enxergar isso, né? Então, a gente vê que eles não conseguiam enxergar nem Calderário e nem André Luiz, né? Somente o vô dele que conseguiu, porque o Calderário estava ali dando passes, né, para que ele pudesse enxergar, eles dois pelo menos. Então essa percepção desequilibrada da realidade é que faz eles continuar ali fixo naquele dinheiro e naquele ouro, né? Porque são pessoas que abusaram da sua capacidade de inteligência, né, do seu poder econômico, para tirar tudo que eles podiam dos outros, né? Foram, como diz aqui o André Luiz, pessoas usurárias, egoístas, apegadas, ambiciosas, né? E elas passam, por outro lado, como nós também, né, com o mesmo comportamento. Não é porque nós morremos que nós vamos mudar. Não vamos mudar. Nós vamos continuar do mesmo jeito, da mesma maneira, né? Então, é muito importante o nosso estudo, a nossa educação espiritual, né? Estudar a vida espiritual, porque nós sabemos que nós estamos aqui de passagem. Se é uma coisa que nós temos certeza, é que nós vamos morrer, nós vamos desencarnar. Então é necessário que nós temos essa percepção, esse sentimento que nós precisamos nos esclarecer, ter conhecimento disso, né? Então aqui eu vou continuar aqui. Eu vou pegar mais esse pedaço aqui pra gente entender, tá, gente? Ao morrer, meu pai confiou-me uma irmã que não era filha legítima da nossa casa. Minha mãe, dedicada à santa, criou com o mesmo infinito desvelo que a mim mesma. Quando me vi, porém, sozinha, escorrecei do ambiente doméstico. Provei que não partilhava meus laços consanguíneos para melhor assenhorear-me da fortuna que meu pai nos alegara. A pobrezinha implorou, sofreu, no entanto eu releguei a miserável destino, cioso da sólida base financeira que havia conseguido.
Fiquei rico, multipliquei os cabedais, ganhei sempre, e fixando as mãos enodoadas, prossegui amargurosamente. E agora? Ia consolá-lo, abrir o coração, diz André Luiz, comovido até as lágrimas. Mas Calderaro, porém, fez-me imperioso gesto, recomendando silêncio, que deixasse o avô dele desabafar. Meu triste antepassado continuou descortinando novos campos ao sentimento. E ele disse: onde viverão meus parentes, cujo futuro me preocupava? Onde rolar o dinheiro que eu amontoei penosamente, olvidando minha própria alma? Onde respirará minha irmã, a quem eu despojei de todos os recursos? Por que não me ensinaram na terra que a vida prosseguiria para o além do sepulcro? Estarei efetivamente morto para o mundo ou louco e cego? Ah, mísero que sou! Quem me socorrerá? Alongando os braços ressequidos, suplicava: tende piedade de mim. Meus pais foram levados ao túmulo há muitos anos. Os meus filhos certamente me esqueceram. Estou desprezado, sem ninguém. Valei-me, emissários do Eterno. Não abandoneis o ancião traído em suas ambições e propósitos. Agora que me reconheço, tenho medo, muito medo. Demorando em mim o olhar, em grossa cortina de lágrimas, ensombrava e observou. Meus familiares olvidaram-me o devotamento. Só uma pessoa no mundo se recordará de mim e me estenderá as mãos protetoras se soubesse do meu paradeiro. Estampou expressão de ternura na máscara dolorosa e esclareceu. Então aqui, ele percebeu, o avô de André Luiz, que estava no plano espiritual, que havia desencarnado, E ele talvez estava ali se iludindo com as placas de ouro, com aquele ouro, com as placas de ouro. Talvez ele até percebe, mas ele via naquilo uma fuga, a fuga da culpa que ele sentia de haver menosprezado o desejo de seu pai, deixando aquela irmã dele em desamparo. Passava por ele naquele momento uma fuga. Talvez ele até já sabia que estava lá, porque muitos espíritos, eles sabem que estão fazendo ali muitas vezes, mas ele tinha uma culpa muito grande, E talvez Cláudio, o tio de André Luiz, se sentia culpado ainda reencarnado, Mas ele tinha todo aquele benefício material, ele tinha todo aquele dinheiro, Então, ele se tornou o quê? Louco, como disse André Luiz, A pessoa que tem mania de perseguição, ele achava que as pessoas queriam roubá-lo, tirar tudo que ele tinha, e depois ele falava dos parentes. Ele dizia: onde viverão meus parentes, cujo o futuro me preocupava? Todos nós devemos nos preocupar com os nossos parentes, Mas a doutrina, ela explica, ela ensina para nós o desapego. Nós temos que ter a convicção de que se eu fui retirado do corpo físico primeiro que os meus parentes, primeiro do que a minha família, é porque eles devem ficar aqui por mais tempo. Eu tenho que ter essa consciência, E aí eu tenho que me desapegar. E aí ele diz: onde rolará o dinheiro que amontoei penosamente? Esse lamento de Cláudio, nós vemos que ele ainda não abandonou o seu egoísmo, a sua avareza, Tudo que ele dizia era por medo, porque ele sentia ali medo naquele momento, E ele começava a perceber que de uma certa forma, de uma certa maneira, ele estava sofrendo ali por suas escolhas. Ele havia escolhido, aquele pesadelo, aquela tortura em que ele vivia. E aí ele diz assim: meu neto André Luiz era a luz dos meus olhos. Muitas
vezes os carinhos dele me aquietava o torturado pensamento. Em muitas ocasiões manifestei em casa o desejo de que ele se consagrasse à medicina. Destinei-lhe um legado para esse fim. Pretendia vê-lo fazendo bem que eu, homem ignorante, não soubera praticar. Frequentemente me assaltava o remorso pela extorsão que infligira a minha irmã. Contudo, consolava-me com a ideia de que o neto do meu coração, de algum modo, gastaria o dinheiro que eu indebitamente ajuntei, educando-se como convinha para o benefício de todos. Seria o benfeitor dos pobres, dos doentes, espargiria sementes dadivosas, onde minha existência inútil espalhara pedras e espinhos de insensatez. Meu neto seria belo, querido, respeitado. Enxugando as copiosas lágrimas, indagava em voz súplice, com atenção presa a meus gestos. Quem sabe se vós, mensageiro de Deus, podereis levar ao meu neto a tremenda notícia dos males que me devoram? Não mereço o afastamento desta masmorra em que enlouqueci, mas ser-me-á consolo saber que André tem ciência dos meus padecimentos. Então, nós vemos nesse estudo, né, o quanto Cláudio estava enganado, né? A expressão que é muito comum, né, de que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus morreu na cruz para diminuir os nossos pecados. Muitos dos nossos irmãos aqui na terra acreditam nisso. E Cláudio, ele tinha esse pensamento, porque ele diz: pretendia vê-lo fazendo bem que eu, homem ignorante, não soubera praticar. Então a avó do André Luiz, ele sabia, né, que não estava fazendo bem na terra. Ele queria que outra pessoa, que era o André, fizesse o bem para ele, retificar ali os seus erros, né? E nós aprendemos dentro da doutrina espírita que não é isso. Não é isso. Jesus, ele não veio para pagar os nossos pecados. Ele veio aqui para ensinar para nós que nós somos responsáveis por todos os nossos atos, por tudo que nós fazemos, né? Jesus, ele se entregou na cruz, ele morreu na cruz, porque ele queria mostrar para nós que as leis de Deus, né, que as leis do mundo também se aplicavam ao Filho de Deus. Ele passou por tudo também, né, que também somos nós como filhos de Deus, né. Então, ele sabia que tinha feito tudo errado, ainda encarnado. Mas ele queria que o André reparasse os seus erros, né? E ele queria que André Luiz soubesse também que ele estava sofrendo muito. E aí, mais uma vez, né, a gente vê aí esse tema, né, da loucura que nós já estudamos, né, que nós já vimos nos capítulos anteriores, né, mostrando a loucura entre os encarnados, né? E que a gente continua tendo essa loucura depois também que a gente desencarna, né? Pelo nosso desequilíbrio, pelo nosso desconhecimento da vida espiritual, desconhecimento das leis de Deus, dos ensinamentos que Jesus deixou para nós, né? Da nossa ignorância em relação ao mundo espiritual, que nós não estudamos e que nós ainda entendemos muito pouco, né? A importância das nossas ações aqui na Terra, das nossas qualidades, dos nossos pensamentos para a nossa vida aqui, para que nós possamos ir para essa vida espiritual melhor, né? Sem carregar essa culpa, né, que a gente está vendo aqui, que eles estão carregando, né? E aí sofrer menos do outro lado, quando nós formos para lá, né?
não mais valeram sinais do assistente Calderaro para que eu contivesse esperando ainda mais. Meu peito, como que arrebentara uma torrente de pranto irreprimível. Ali não me achava antes de assembleias superiores, cujas emissões de energia me sustentasse até o fim no combate educativo da autodisciplina, mas diante dos deploráveis remanescentes das paixões terrestres. Ali ele emocionou, ali ele caiu a vibração, né? Ele disse que não tinha aquela segurança. Lembrei-me do meu avô, acariciando-me, foi para as paixões terrenas, acariciando-me os cabelos. Recordei que o meu pai sempre aludia aos desejos do velho, com referência à minha preparação acadêmica. Pensei nos longos anos que o mísero teria gasto ali, agarrado às ideias de posse financeira. Compreendi a extensão do meu débito para com ele, relativamente ao diploma de médico que eu não soubera honrar no mundo. Porque André Luiz foi um médico muito importante, né? Um médico muito famoso, fez muita coisa boa, mas ele não foi um médico amoroso. Ele mesmo aqui, ele concorda, né? O diploma de médico que eu não soubera honrar no mundo. Dirigi súplice olhar ao Calderário, rogando-lhe que me perdoasse. O assistente sorriu e entendeu tudo. E aí o Calderário coloca aqui umas frases aqui maravilhosas, né? Erguendo aí a todos nós, né? Quem terá perdido de tudo a expressão infantil, se o próprio Cristo, supremo guia da terra, abriu tenros braços um dia no berço da manjedoura? Se até Jesus foi criança, né? Tornando mentalmente o cenário da infância longínqua, senti-me novamente menino. Venci de um salto o espaço que nos separava. Ajoelhei-me aos pés do meu desventurado benfeitor, que me observava agora trêmulo, assustado. Cobri-lhe as mãos de beijos e, erguendo para ele os olhos lagrimosos, perguntei: vovô Cláudio, pois o senhor não me conhece mais? Impossível seria descrever o que passou. Esqueci por momentos os estudos que me impusera a fazer. Olvidei os quadros daquele ambiente que provocava curiosidade e pavor. Meu espírito respirava o reconhecimento sincero e o amor puro, enquanto as míseras entidades enumeradas na usura gritavam revoltadas. Umas riam, outras sorrelfa, incapazes de compreender a cena improvisada. Eu, amparado por Calderaro, que também enxugava as lágrimas discretas, tinha da comoção que me assaltara, sustentei meu avô nos braços, como se transportara louco de alegria, precioso farto, que me era doce e leve. Esse final é emocionante, né? Porque André esqueceu os sentimentos, esqueceu as amarguras, esqueceu tudo, né? E só viu o amor ali, na frente dele, né? Então, nesse momento, André Luiz desceu a sua vibração. Por culpa, por remorso, por ressentimento, mas ele venceu tudo aquilo na hora que ele pegou o avô dele ali, com aquele amor, né? Vendo o avô naquela situação, ele sentiu mal por haver desperdiçado aquele dinheiro que tinha sido fruto de um sofrimento durante 40 anos de Cláudio, né? E aí ele disse para o Calderaro, e Calderaro disse, né, aquilo que nós já falamos, né? Quem terá perdido toda a expressão infantil, se o próprio Jesus, esse supremo guia da terra, abriu os braços para um dia o berço da manjedoura, né? E aí Calderaro eleva nossos sentimentos, nossos pensamentos. Até Jesus foi criança, passou pela infância, né? Então nós podemos, né, não devemos aí criticar ninguém, julgar ninguém, porque nós não comportamos como criança também, muitas vezes. Nós somos criança também, né?
Assim como Jesus teve a sua infância, foi criança no seu tempo, nós também somos criança, né? na terra, erramos muito, né? Então, existe pessoas, não existe, né? Pessoas completamente má, 100% má e nem também tão boa. Ainda estamos aprendendo, ainda estamos evoluindo, né? Não devemos julgar nenhum. Esse ensinamento aqui de André Luiz é para que nós acordamos, para que nós despertamos para a vida espiritual, né? Para que a gente tenha conhecimento, para que a gente estude, para que a gente não passe por tudo isso, né? E tem uma observação importante aqui, né? Que até aquele momento, só o avô do André Luiz, ele era capaz de ver. André Luiz e Calderaro. Porque ele estava ali tendo a influência, os passes de Calderaro para poder ver. Porém, quando André Luiz se emociona, né, com aquela paixão terrestre, né, vamos dizer assim, desequilibra, ele baixa a sua vibração e ele passa a ser percebido ali por aqueles espíritos, né, daquela religião umbralina, daqueles espíritos que não entenderam nada, vendo André Luiz abraçado ali no avô, né? E aí então uns começaram a gritar, revoltados, né? Os outros faziam zombaria, né? Em relação àquilo que estava acontecendo, sem entender muito o que estava passando ali entre Cláudio e o avô. Muito obrigada a todos, que Jesus possa nos abençoar e que nós possamos aí continuar tentando estudar, compreender esse mundo espiritual, para que nós possamos ser um pouco mais felizes. Que assim seja.